Olá, meus irmãos. No nosso momento do casamento hoje, nós queremos dizer que o pastor Lúcio está de férias, estamos aqui substituindo ele nesse tempo. E eu quero compartilhar com você nessa semana sobre esse tema, a síndrome do casamento perfeito. Eu quero ler aqui em Gênesis capítulo 2, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe aos homens para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Essa, afinal, é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Casamento, segundo o nosso entendimento, não foi um projeto sociológico, filosófico, mas decreto de Deus. Foi Deus quem decretou o meu e o seu casamento. A mulher com quem você se casou, o homem com quem você se casou, foi uma decisão que vocês tomaram, que nós tomamos. Mas o casamento em si, enquanto instituição, veio de Deus. Ora, se veio de Deus, alguém poderia perguntar, então tem que ser algo muito perfeito. Claro, se nós tivéssemos a condição de observar e viver segundo os preceitos que Deus colocou para o casamento, seria sim perfeito. No entanto, nessa manhã, ou nesse dia, eu quero libertar o seu coração dessa síndrome do casamento perfeito. O meu casamento não é perfeito. Isso, ao contrário daquele que possa parecer, é libertador. Há tantos assim que desejam um casamento perfeito, há tantas meninas que sonham com um príncipe encantado, com aquele cara educado, gentil, que nunca vai aborrecer e vice-versa. Mas quando passa o tempo, você vai perceber o quanto a gente erra, o quanto estamos suscetíveis aos problemas na vida conjugal. Então é libertador a gente entender que casamento não é algo de perfeito. Não existe, irmãos, na Bíblia, inclusive, um modelo de casamento perfeito, para termos a ideia. Simples assim, porque as partes que estão envolvidas em uma relação de casamento, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas vão errar. Então, muitas vezes, os nossos erros são ou intencionais ou ocasionais, mas a gente erra. O casamento existe, segundo a palavra de Deus, para glorificar a Deus. E quando a gente se propõe a fazer isso, ele se torna melhor. Isso significa que eu tenho que olhar para o casamento, para aquilo que é o seu propósito e não para o seu benefício. O problema de muitos casais é porque nós estamos olhando para o benefício da relação conjugal e não para o propósito da relação conjugal. Quando eu olho para o propósito, eu estou entendendo que eu estou para o casamento não para aquilo que eu possa receber, mas eu estou para o meu casamento naquilo que eu sou capaz de oferecer. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, não existe, como eu disse, um modelo de casamento perfeito. Na primeira família que a terra conheceu, houve um homicídio de um irmão contra o outro por causa da inveja. Caim matou Abel. Na família de Noé, houve também pecados assim terríveis. Na família de Abraão, houve mentira. Na família de Isaac, a mesma coisa aconteceu. Na família de Jacó, não foi diferente. Mentiras, traição, inveja, ódio, trama. O que dirá da família de Davi,
tantas dificuldades, lutas, pecados terríveis que Davi teve que conviver e enfrentar na sua própria casa, como incesto, morte, conspiração. Minha família não é perfeita. Uau! Como isso é libertador, queridos, pois nos coloca em um estado de humildade e dependência total da misericórdia e da graça de Deus. Se você perguntar lá em casa, eu te desafio a fazer isso, pode fazer com toda liberdade. Se perguntar aos meus filhos, a Daniela, a Ana Cristina, ao Timóteo, se lá em casa há problemas, se há discussões, eles dirão sim. E é verdade. Mas se perguntarem também para eles, os seus pais temem a Deus? Dirão também com certeza sim. Nós tememos a Deus, nós amamos ao Senhor, nós cremos em Sua palavra, mas isso não nos impede de termos problemas na relação conjugal. Nós não somos perfeitos. Paulo Júnior diz que o que mais nos afasta da verdade é a pretensão do acerto. Então, quando eu reconheço que eu sou pecador, que na minha casa nós falhamos e que a gente é culpado, todo mundo tem culpa, esse é o primeiro passo em rumo à busca do acerto. Se a gente quer acertar, precisamos reconhecer o quanto nós somos falhos. E às vezes, na relação conjugal, ficamos tentando encontrar quem é o culpado. E a gente se coloca na condição de vítima muitas vezes. Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele veio por causa da minha e da sua família, que não é perfeita, mas que precisa e que tem essa consciência que precisa, aliás, todos os instantes, de se colocar totalmente na dependência dele. Porque senão o que vem é a tristeza, o que vem são os ressentimentos, o que vem são as mágoas, o que vem é a falta de perdão e, consequentemente, o divórcio. Foi exatamente essa a resposta que Cristo deu àqueles fariseus e circuncisos. Por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Então Cristo respondeu: por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio, porque aquele que Deus ajuntou não separe o homem. Nosso casamento precisa constantemente de Deus. Eu tenho consciência disso claramente, queridos, que se não fosse a misericórdia de Cristo, a misericórdia de Deus nas nossas vidas, talvez eu e Jô não estaríamos juntos. Talvez não teríamos criado os nossos filhos como temos feito. Não somos bons, não somos perfeitos. E longe de nós querer ser perfeito. Longe de mim querer dar um conselho a você daquilo que eu não vivo, porque eu sei o quanto é difícil uma relação. Porque somos pessoas diferentes, vindos de lares diferentes, de criação diferente, de cultura diferente, que pensa diferente. Mas em Cristo e tão somente nele, nós podemos fazer a nossa aliança. Por isso que Cantares fala para nós, aliás, Eclesiastes, que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, na nossa relação, nessa síndrome de casamento perfeito, nós podemos curar essa síndrome, sabe de que maneira? Entendendo que na nossa relação, para dar certo, tem que ser essa aliança constante entre você, a sua esposa e Cristo. Claro que os filhos estão fazendo parte, sim, dessa aliança. Então, que nessa manhã, que nessa semana, e que por toda a nossa vida nós tenhamos a clareza de entender que, embora não sejamos perfeitos, mas esse Jesus veio para aqueles que precisavam de cura, de libertação, de perdão, e nós fazemos parte dessa turma que precisa de tudo isso. Que Deus nos ajude a viver um casamento mais abençoado, mais feliz e mais libertador, em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa manhã, nessa semana, para que a gente possa compreender que o nosso casamento não é perfeito, mas que a gente possa, Pai, ter uma atitude de buscar a perfeição, de buscar sermos melhores pais, melhores esposos, melhores esposas, melhores filhos ou filhas,
melhores avós ou avós, que a nossa vida conjugal seja pautada, Jesus, pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra. Liberte, ó Deus, a nossa vida do orgulho, da vaidade. Tira, ó Deus, repreenda em nós toda falta de perdão. Não permita, Pai, que nós caminhemos de acordo com o que a gente está pensando, que nós não iremos, ó Pai, alcançar nada dessa forma. Queremos, ó Deus, viver de acordo com aquilo que temos alcançado. Dá-nos, ó Deus, consciência clara do Teu Evangelho para a nossa vida. Sejamos famílias abençoadas, que as pessoas lá fora possam ver em nós essa luta constante de sempre querer fazer o melhor na nossa casa e que assim sigam o nosso exemplo em Cristo Jesus. É a oração que nós fazemos nessa manhã, por todos os casamentos e todas as famílias, em nome de Jesus. Amém.